Bom dia! Está feliz? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse tempo. É bom estarmos aqui reunidos, melhor ainda com a sua presença. Quero dar dois avisos que já estão passando em alguns cultos, mas é necessária a sua atenção, principalmente porque o culto Conexão, culto que teremos no sábado, dia 12, é um culto em que iremos reunir com as igrejas que fazem... Dia 16, perdão. Eu vi os cochichos aí, eu estava querendo entender onde que eu estava. Dia 16 às 19 horas. O culto Conexão é uma tentativa não, já é um ato de reconectar algumas igrejas que somos fruto do mesmo trabalho missionário, igrejas que foram fundadas por alguns dos missionários americanos que investiram na nossa vida como igreja. Alguns desses nomes estão nas nossas salas lá em cima. E esses missionários deixaram algumas igrejas na região metropolitana. Nós, pastores, eu, pastor Cícero, pastor Márcio e os pastores dessa igreja, estamos nos encontrando a cada 2, 3 meses e estamos com essa proposta de fazer esse culto. Então, quero te convidar a vir fazer parte. A nossa igreja receberá esse evento. Então, você precisa fazer a sua inscrição, não tem custo, apenas para organização. E é importante dizer que, por estarmos recebendo irmãos de outras igrejas, nós queremos oferecer um lanche, nós queremos te convidar a ofertar torta. Então, se você quiser participar disso, nós já temos pouco mais de 20 tortas, temos o objetivo de 50 tortas. Você pode ir lá atrás no balcão, passar o seu nome e trazer uma torta bem gostosa. De preferência sem milho. Só uma dica. Próximo aviso é sobre a inscrição artística. Qual que é a nossa ideia? Nós queremos ampliar a nossa adoração a Deus pelo meio da arte, seja por teatro, canto, dança. Hoje nós temos oficialmente alguém formado em teatro aqui na igreja, sabia? Nós temos um artista real. Vocês sabiam disso? O Hugo fez... Levanta a mão aí, Hugo, está lá no fundão, lá, ó. O Hugo formou em teatro, nós estamos querendo expressar a nossa adoração a Deus em todas as formas de arte. Então, estamos te convidando a fazer parte desse projeto artístico. Nós queremos lançar uma apresentação em setembro, outra em dezembro, e aí você que tem talento para teatro, que está guardando no bolso aí, vai se preparando. Pode rir, é você mesmo. É o Lucas aqui, ó, tá rindo para mim aqui. Pode ir se preparando, nós queremos adorar a Deus através de todos os meios artísticos. Amém? Também quero te convidar, se você ainda não fez o Connect, se você quer se tornar membro da nossa igreja, o Connect é o caminho, é o meio pelo qual queremos investir na sua vida. Aliás, tudo aquilo que nós estamos pregando nesses últimos domingos, está tudo conectado no Connect, que é nossa porta de entrada para a nossa comunidade, para a membresia, onde nós queremos investir na sua vida, desenvolver. O objetivo inicial é o Connect, o final é seu desenvolvimento espiritual. Amém? Feche seus olhos, fica de pé no seu lugar, vamos orar? Abra o seu coração, vou te dar alguns segundos em silêncio para você se conectar com Deus. Faça uma oração silenciosa, na sequência eu oro o que antecederá a nossa mensagem. Louvamos o teu nome, Senhor. Privilégio nosso estar aqui neste lugar, reunidos, falando da tua palavra, tendo a oportunidade de expor a tua palavra, de forma que aquilo que iremos fazer aqui não se torne apenas algo sobre nós, porque a grande verdade é que nada aqui é sobre nós. Tudo é sobre o Senhor, tudo é para o Senhor. Tudo aquilo que devemos fazer aqui é para manifestar a honra, a glória sobre o nome de Jesus, o nome que está assentado sobre todo o trono. Todo o trono do universo está debaixo dos teus pés. A proeminência é sua, a honra é tua, a glória é tua. Que o Senhor possa ter liberdade neste lugar para confrontar nossos corações, trazer clareza sobre nós daquilo que a tua palavra nos diz.
A mensagem de hoje não tem em si uma grande novidade, mas ela carrega com si um grande desafio, talvez o maior mandamento que o Senhor nos deixou. Que possamos sair daqui reflexivos, mas mais do que reflexivos, com a tomada de decisão que nunca mais volte atrás para fazer aquilo que é a tua vontade. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Eu quero continuar nessa manhã falando sobre a série que nós já estamos trabalhando há alguns domingos. Essa série, ela ainda vai permanecer por alguns domingos. Nós estamos na exatamente metade dessa série. Serão 7 mensagens. Nós estamos na quarta, então pregamos 3 para trás. Estamos nessa quarta, teremos mais 3 pela frente. São temáticas diferentes, mas que elas juntas constroem o que nós chamamos de valores. Então, o que eu tenho dito nos últimos domingos é que os valores que nós temos como comunidade, eles aqui estão apresentados. Então, você pode ver os 4 que já foram pregados. Vou deixar ele aqui exposto, quero que você leia essa tela. Quero que você enxergue como que esses valores se conectam com a nossa missão como igreja e como também se conectam com a nossa visão. Ao decorrer da mensagem, do seu lado esquerdo, nós vamos ter exposto em várias telas, sendo de forma repetitiva e intencionalmente repetitiva, a missão e a visão e o valor a ser pregado. No caso, estamos falando hoje sobre discipulado ativo. E não sei se você reparou na minha oração, eu disse que é algo muito conhecido. Todos sabemos que temos que discipular, todos sabemos que fomos chamados para discipular. A pergunta é, por que não discipulamos? Se sabemos que Cristo, em suas últimas palavras, antes de ascender ao céu, antes de subir aos céus, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que vos tem ordenado. Amém. Acabou. Subiu. 2025 anos depois, a igreja brasileira, a igreja do mundo inteiro, ela tem pregado sobre Mateus 28, ela tem reiterado sobre essa importância, e nós sabemos que temos que discipular, mas a pergunta é, por que não estamos discipulando? Por que estamos olhando para uma ordem tão clara e objetiva, e estamos dizendo, tá bom, Jesus, sabemos disso, mas vamos continuar inertes. Vamos continuar apáticos, sem perceber que a tua palavra tem um grande poder sobre nós. A mensagem de hoje, ela não tem como objetivo trazer sobre o seu coração peso nem constrangimento. Mas eu espero que com a graça de Cristo, com o Espírito Santo sobre este lugar, possamos sair daqui com um ímpeto, com um desejo ardente de fazer discípulos. Amém? E aí talvez você esteja se perguntando, mas pastor, eu nem sou discípulo. Eu nem tenho o que é necessário para ser um discípulo. Não tem problema. Vamos partir de hoje decidir a ser. Porque ser discípulo de Cristo não é ter formação teológica. Ser discípulo de Cristo não é ter um vasto conhecimento, ter lido a Bíblia toda por várias vezes, em várias versões. Ser um discípulo de Cristo diz respeito muito mais ao seu coração, como você se posiciona diante da obra de Cristo, do que sobre o quanto você conhece da palavra de Cristo. Então, óbvio que não estou diminuindo ou menosprezando a importância de se conhecer a palavra, mas é necessário entender que discípulo não é aquele que conhece tudo para depois começar a explicar e ensinar a alguém, algo a alguém. Discípulo é aquele que, aquilo que recebi, aquilo que aprendi, eu vou repassar e ensinar. Amém? Então você vai reparar que essa tela aqui, ela representa, tá vendo o fundo dela? Dá para enxergar aí o que é o fundo? O que tem no fundo dessa tela? Vocês estão vendo algumas pilastras aqui? São pilastras antigas que apontam sobre o fundamento, apontam sobre aquilo que é a base para aquilo que iremos construir. Então, as mensagens anteriores, a fidelidade à palavra, o amor transformador, a comunhão autêntica, eles são o fundamento para aquilo que iremos construir e queremos avançar para construir algo muito mais significativo. Discipulado, ele não é um programa da igreja,
mas uma estrutura essencial e acessível que Deus nos deu para crescimento. E hoje a gente precisa começar a olhar e a gente para e admira, né? Quem gostou da reforma, achou bonita a reforma? A gente admira a reforma, mas será que nós valorizamos o processo que antecedeu ao resultado da reforma? Então, às vezes, a gente olha para um prédio bonito, um prédio novo, aquele prédio ali, por exemplo, da Localiza, ali na Bernardo Vasconcelos, um prédio bonito, né? Todo de vidro, toda vez que eu passo por ali, eu fico observando, me chama a atenção. Quando vamos a São Paulo e alguns lugares, vários prédios novos, prédios suntuosos, bonitos, de arquitetura moderna. Mas nós temos a tendência de olhar para esses prédios e falar, caramba, que prédio legal. Mas e o que antecedeu ao prédio? Sem aquilo que antecedeu ao prédio, não existe prédio. Aquilo que queremos ser e viver como igreja, se queremos ter uma transformação em cada família, transformar cada família, multiplicar discípulos, se é aquilo que nós estamos visionando, aquilo que nós estamos olhando para o futuro, é sobre multiplicar discípulos, sobre transformar vida em cada família. Se isso é o prédio bonito, espelhado, maravilhoso, isso não vai acontecer sem aquilo que antecede o prédio, sem um andaime. E um prédio com andaime, ele não é bonito. A estética não é agradável, mas essa estética é necessária. Então, não é sobre admirar um arranha-céu, um prédio lindo, maravilhoso. É sobre entender que nós somos chamados para a construção desse prédio. Ninguém tira foto. Alguém já tirou foto aqui da reforma da igreja de noite? Passou, não, ficou bonito e tirou foto? Vocês tiraram foto? Eu tirei foto. Ninguém tirou foto da igreja? Não, depois, do prédio pronto. Tirou foto? Ninguém? Tirou, pelo menos o Baby me ajudar, Ana, obrigado, salvar aqui meu exemplo. Eu ia ter que pensar em outro aqui rapidamente. Tirou foto do prédio pronto. Ficou bonito, né? Tirou foto durante a reforma? Que prédio feio, cascorento, tudo caindo. Tinha dia que eu vinha aqui para a reforma e eu olhava e falava, cara, que treco feio. Tem que melhorar muito, está feio demais. Eu não posso falar que eu não tirei foto, porque eu tirei foto durante toda a reforma, mas eu tirei com o objetivo para que a gente tivesse os registros. Mas ninguém tira foto de um prédio inacabado. Ninguém tira foto de obra inacabada. Não sei que você tem um apego, uma relação muito forte, às vezes é a sua obra, mas se você passa na cidade, está vendo que está construindo um prédio, você não fica tirando foto do prédio inacabado. Você vai tirar foto se você admirar o prédio finalizado. Por muito tempo, a igreja brasileira, a nossa igreja, tem admirado os prédios prontos do cristão maduro. Mas a gente não entende que para se tornar um cristão maduro, para ser esse prédio robusto, bonito, apresentável, é necessário um processo anterior. É necessário falar sobre crescimento, mas nós queremos o crescimento, nós evitamos o andaime. Queremos falar sobre crescer, mas não reconhecemos que para crescer, e aí eu estou usando a analogia de um prédio, para crescer um andar após o outro, e o quinto, o sexto, o 10º, o 20º, o 30º, o 40º andar, não sobe sozinho, precisa de andaime. E o discipulado é o que eu tenho chamado de andaime. É o discipulado que vai nos permitir fazer com que a nossa estrutura como igreja, ela seja robusta, sustentável e cresça verticalmente. A ordem do nosso mestre de obras não foi sobre admirar a construção, mas foi para participar dela. Então, se Cristo disse, façam discípulos, ele não está dizendo para olharmos e admirarmos os discípulos que são feitos. O mestre de obras do nosso ministério, da nossa vida, está nos convidando a participar da formação de discípulos. E essa formação de discípulos, dentro da nossa analogia, esse andaime,
para o crescimento da nossa comunidade de forma saudável e sustentável, chama discipulado ativo, que é o valor dessa manhã. Então, minha primeira frase para o seu coração, para você gravar, se quiser tirar foto, quiser registrar é: a Bíblia é o nosso fundamento, o amor é o que nos une, a comunhão que nos conecta, mas o discipulado é o que nos faz crescer. Eu vou repetir. A Bíblia é o nosso fundamento, foi a mensagem do primeiro domingo dessa série. O amor é aquilo que nos une, o que nos conecta. A comunhão é o que nos conecta, mas o discipulado é o que nos faz crescer. Queremos crescer como igreja? Temos a Bíblia como fundamento? Sim. Temos o amor entre nós? Sim. Temos comunhão? Sim. Por que não crescemos? Porque não discipulamos. Porque escolhemos conscientemente desobedecer uma ordem do Senhor. Façam discípulos. Então, para essa manhã, repito, não é sobre trazer um peso para o seu coração, mas sobre trazer clareza, direção e um princípio. Vamos começar a viver discipulado. Vamos começar a trazer isso como uma realidade sobre nossas vidas. O mestre da nossa obra, Jesus Cristo, ele tem um projeto. Ele tem um projeto para nós. O projeto do mestre, ele começa nos perguntando: por que de um andaime? Por que para uma obra, e não sei se, acho que essa imagem está mais clara, percebe que é um prédio? Sim ou não? É uma estrutura, já teve o fundamento, e agora tem vários andaimes aqui que auxiliam no crescimento vertical daquilo que nós estamos querendo buscar como igreja. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 28. Mateus 28, versículo 18 a 20. Se você for reparar, esse texto é a forma como Cristo encerra a sua vida na terra. São literalmente as suas últimas palavras. Mateus 28, 18 a 20. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. É algo complicado? A ordem é complicada? Sim ou não? Ela é simples. Mas eu acho que a igreja brasileira, e quando digo igreja brasileira, eu nos coloco nesse cenário, a gente tem complicado o que é simples. A gente tem procurado metodologia, a gente tem procurado estrutura, como organizar, como fazer. E a gente, por não ter uma estrutura, por não ter uma metodologia, algo que às vezes a gente olha e faça sentido, a gente não está fazendo aquilo que foi dito para ser feito. Então é necessário entender que uma ordem dada, ela precisa ser cumprida. O que o Senhor não nos deu é o como fazer. E talvez, por não termos com muita clareza esse como, a gente se acha no direito de não fazer. Indo direto ao ponto, a pergunta é: por que discipular? Por que o Senhor Jesus disse que toda autoridade foi dada no céu e na terra? E aí, com essa autoridade que foi dada a Cristo, ele diz: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Por que fazer discípulo? Como eu disse, parece complexo, mas não é complexo, ou não pode ser complexo. O dono da obra, ele ordenou, dizendo que a grande comissão é uma declaração de poder. Mateus 28 é uma declaração de poder, porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra.
E no final ele diz, e lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. De novo, quem estará com vocês até o fim dos tempos? Aquele que recebeu toda a autoridade e poder. E nesse meio de recorte de frase, aquele que tem toda a autoridade e poder, que estará conosco até o fim dos tempos, nos diz, façam, e a gente não faz. Nós estamos parados, vivendo um cristianismo apático, em que olhamos para esse texto e, na verdade, a maioria de nós consegue dizer esse texto de cor, e a gente olha e fala, legal, mas eu não vou fazer. Talvez não porque eu seja um rebelde, mas porque eu não sei como fazer. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está usando uma linguagem de poder absoluto. A palavra no original para autoridade significa não apenas poder bruto, mas o direito de governar. Jesus, ele não está dizendo, eu estou mandando que vocês façam discípulos. Ele está dizendo, eu estou podendo dizer que vocês podem fazer discípulos. A ministração, essas falas de Cristo, não é apenas uma ordem imperativa, façam discípulos. Deus está dizendo, eu estou dando poder para que vocês façam discípulos. Porque toda a autoridade me foi dada, e aquele que tem toda a autoridade estará conosco até o fim dos tempos. Mas, essa era a pegadinha. A autoridade e o poder está para aqueles que obedecem. Aqueles que escolhem, tomam a decisão de fazer discípulos. O verbo principal da mensagem, na nossa língua está escrito ir, mas é algo mais significativo, é como se fosse um gerúndio, é indo, fazendo, andando, é um processo contínuo, não é sobre uma missão de ir, executar e finalizar, é uma missão processual, contínua, enquanto vocês vivem, enquanto vocês andam, enquanto vocês trabalham, enquanto vocês vivem a vida no casamento, enquanto vocês dirigem, enquanto vocês jogam futebol, enquanto vocês estão no estádio, enquanto vocês fazem tudo o que vocês fazem, façam discípulos. E às vezes me parece que nós estamos querendo somente viver uma vida de discipulado, onde eu marco uma agenda, eu sento com uma pessoa, tomo um café e aplico uma lição e acabou, dei check na semana. Fazer discípulo é viver, é vida na vida, é compartilhar. Eu tentei olhar no texto sagrado algum momento que Jesus sentou e marcou encontro com seus discípulos. Mas somente o que eu via era Cristo andando e vivendo com seus discípulos, e enquanto ele ia, enquanto ele indo, vivendo, aplicando, fazendo o seu ministério, ele fazia e formava os seus discípulos. Então, é sobre fazendo discípulos enquanto vivemos. Isso muda tudo. A missão não é um evento para qual vamos, mas uma identidade que assumimos enquanto vivemos. De novo, a missão sobre fazer discípulos não é um evento para qual nós vamos, mas uma identidade que assumimos enquanto vivemos. Nós, como igreja, precisamos assumir a identidade daqueles que fazem discípulos, daqueles que ensinam tudo quanto vos tenho ordenado. Não é sobre um evento, mas é sobre uma missão. Fazer discípulos deve ser a nossa principal função do dia. Portanto, o discipulado não é um programa opcional da igreja para pessoas super espirituais. Talvez você esteja se perguntando, mas eu acabei de me converter, acabei de me batizar. Você é a melhor pessoa para começar um discipulado. Seu amor está fresquinho. O fogo está ardendo. Discipulado é a resposta de obediência à autoridade máxima daquele que tem todo o poder do universo.
Não se trata da nossa capacidade, mas da autoridade dele. Porque se você entender que fazer discípulos é sobre a sua capacidade, você vai fazer discípulos, demanda esforço, demanda agenda. E aí eu vou acabar ficando sem tempo. Então não é sobre escolher, é sobre obedecer. Estão me corrigindo aqui da minha imagem, dizendo que isso aqui não é um andaime, isso aqui é uma escora. Não foi eu que fiz a imagem, eu só pedi. Mas tem andaime aqui, não tem não? Finge que tem andaime aí, gente. Discipulado não é uma sugestão, é uma missão que recebemos do rei. E quando um rei ordena, os seus súditos obedecem. Amém? Quando o rei ordena, o súdito obedece. Amém? Ponto 2. Falamos sobre a planta baixa. Agora, utilizando ainda essa engenharia, esses recortes da engenharia, onde a planta baixa é o projeto arquitetônico, precisamos enxergar que a planta baixa, também da multiplicação, ela começa a trazer respostas sobre como. Porque talvez você estivesse ainda se perguntando, tá bom, pastor, eu tenho que obedecer, mas como? Por onde eu começo? Como? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. 2 Timóteo 2, 2. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as às pessoas de confiança que possam transmiti-las aos outros. Ponto, amém, acabou. Pastor, como discipular? De novo, me parece que a igreja brasileira ela tem tentado criar complexidades para criar um grande programa de discipulado. Algo fundamentado, algo escalonado e hierárquico, onde a gente consegue acompanhar, desenvolver, avaliar o crescimento. Tá, isso seria lindo e maravilhoso e não tem problema nenhum nisso. Desde que essa tentativa de construir algo não impeça de fazer aquilo que nos foi ordenado. O que o apóstolo Paulo, de forma muito clara, ele está nos respondendo e também respondendo provavelmente algum questionamento de Timóteo, é sobre como fazer a missão que me foi dada, como fazer a missão que me foi confiada e que parece complexo. E o apóstolo Paulo, ele de uma forma simples, mas genial, ele entrega um projeto de engenharia, de arquitetura, para desenvolver esse projeto de discipulado. E é um projeto em quatro dimensões. É um projeto de 4 gerações. E talvez quando eu falo 4 dimensões, 4 gerações, você começa a pensar, vai ficar complicado demais. Não, é mais simples do que parece. Na verdade, é tão simples que por ser tão simples parece tão bobo que não sei nem se compensa começar. E aí a gente começa a racionalizar, né? Se é muito difícil, eu não vou começar porque é muito difícil. Se é muito fácil, eu não vou começar, mas se é tão simples. E aí me vem à memória a história de Naamã. Naamã, e não tem nada a ver com a minha mensagem, mas conecta um pouco sobre esse princípio. Se é algo muito complicado, eu não vou fazer porque é muito difícil. Nossa, mas era tão simples. Também não vou fazer. Se é tão simples, não deve surtir resultado. Naamã era um chefe de uma guarda real da Síria, se eu não me engano, e uma serva da sua casa, uma serva judia, disse que em Jerusalém, em Israel, havia um profeta que podia curá-lo da lepra. E Naamã enviou uma comitiva ao rei de Israel, dizendo, estou indo para a sua terra, que eram vassalos dele, para que o seu profeta me receba. E Naamã, ele viaja até Israel, e acredito que Naamã ele tenha criado a expectativa de ser recebido com toda a pompa e circunstância política. Mas o rei sequer o recebe, ele vai direto ser recebido por Eliseu. Eliseu, esse profeta, ele diz para Naamã, ele nem fala com Naamã, ele manda um servo dizer a Naamã, vai e mergulha no Jordão por 7 vezes. E aí você estará limpo da lepra. E o Naamã fala, mas espera aí, na Síria tem rios muito melhores do que esse Jordãozinho. Eu não vou fazer isso. E um servo diz, meu senhor, se fosse algo complexo você faria.
Por que não obedecer uma ordem tão simples? O que Naamã faz? Relutante, mas faz. Entra no rio e faz aqueles mergulhos conforme o profeta disse. Resultado? Curado. A pergunta é, qual é o lado que nós vamos escolher? Não vamos fazer porque é muito difícil ou não vamos fazer porque é muito fácil? Nenhum dos dois. Vamos fazer porque o Senhor nos ordenou. Amém? Como? A genialidade, segundo Timóteo, está na sua simplicidade. Eu falei de 4 gerações. Paulo ensinou ao Timóteo, Paulo é a primeira geração. Ensinou a Timóteo, que é a segunda geração. E ele instrui a Timóteo que ele transmita isso a homens fiéis, que representam a terceira geração. E que também esses homens fiéis, por sua vez, serão capazes, competentes, qualificados de ensinar aos outros, que representa a quarta geração. Ou seja, o nosso papel é ensinar. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Pastor, mas eu não sei tudo ainda sobre a Bíblia. Eu também não. Eu ensino à medida do que aprendo. Eu ensino à medida do que pratico. E o convite do Senhor Jesus para a sua vida hoje é: para de reter aquilo que você tem aprendido e comece a transmitir a pessoas fiéis, que por sua vez, pela fidelidade que elas terão na palavra de Deus, também irão transmitir a outras pessoas capazes e fiéis de continuar ensinando. E adivinha, esses circuntosos ou carismáticos, mas em homens fiéis. No reino do Senhor Jesus, não é sobre talento e carisma, é sobre fidelidade. E aí eu consigo lembrar de várias das conversas que tenho com pessoas aqui na igreja. Converso muito com o Felipe, com o Juninho, outras pessoas, com os pastores. Nós somos uma igreja de pessoas altamente talentosas. Nós temos pessoas aqui com capacidades incríveis. Mas não é sobre talento apenas, é sobre a fidelidade à palavra. O seu talento não tem valor nenhum se você não obedecer à palavra. Não é sobre talentos e carisma, mas sobre fidelidade. Não é sobre talentos e carisma, mas sobre fidelidade à palavra. Até porque fidelidade à palavra foi o primeiro valor dessa série. Porque se tudo que falarmos aqui não for fundamentado na palavra, não tem valor nenhum. Estaremos construindo algo que em algum momento vai ruir. A principal qualificação para se estar no andaime do discipulado é a fidelidade, a confiabilidade. Você não precisa de um diploma de teologia para passar adiante o que recebeu. Você precisa apenas de um coração fiel. Amém? Como pastor, como discipular? Ensina o que você sabe. Mas eu sei tão pouco. Ensina para alguém que não sabe nada. Faz sentido? Eu sei pouco. Ensina para quem não sabe nada. Eu sei um pouquinho a mais do que um pouco. Ensina para quem sabe pouco. Eu sei um pouquinho a mais de quem sabe um pouco do pouquinho. Ensina para quem sabe um pouquinho. Eu sei médio. Ensina para quem sabe pouco. Ou um pocão. A verdade é que não dá para reter aquilo que temos recebido. É necessário extravasar. Nós não fomos chamados para sermos cisterna. Nós fomos chamados para sermos rio. E o rio, ele flui. Ele leva vida. Ele leva transformação. O discipulado, ele é artesanal. O discipulado não é industrial. Ele é um processo lento. Não dá para criar uma linha de produção, uma linha de fabricação em série. Ele é um processo categórico, de vida na vida, de
tempo investido, é algo mais calma, mas que não dá para ficar parado. Então, desmistificando o discipulado, não se trata de você ter todas as respostas. De longe tem alguém aqui que sabe mais de Bíblia do que todo mundo. E esse alguém não sou eu. E esse alguém, talvez não, certamente também não tenha todas as respostas bíblicas. Mas não é sobre ter todas as respostas, mas é sobre ser fiel a compartilhar as respostas que já conhece. Então, desmistificando, passe adiante o que você já recebeu. Se você recebeu algo de Deus, uma lição, um conforto, uma verdade, você já tem o que é preciso para começar. Então, eu quero te apresentar algumas ferramentas práticas do discipulado. Primeiro, a trena. A trena, ela é o que nos capacita a medir. A ferramenta que quebra uma superfície é um convite para um café, um almoço, uma caminhada, é dizer como você está. Mas é uma pergunta real. Como você está? Mas como você está de verdade? Semana passada, na mensagem que eu falei sobre o amor transformador, sobre a comunhão autêntica, sobre esse interesse de perguntar como você está. E aí a gente está tão automático que a gente responde, não, está tudo bem. A gente sabe que não está tudo bem. E aí essa pessoa comentou comigo que uma outra pessoa, no passado da igreja, ela foi abordada por alguém e ela foi perguntada, e aí, como você está? Essa pessoa perguntou, ela respondeu, não estou nada bem. A outra pessoa, no automático, disse, que bom, Deus abençoe sua vida, amém. Vocês estão rindo? Vocês estão rindo? Mas é um pouco de meia culpa de todo mundo, porque a gente responde, eu não estou bem. A gente nunca responde isso. A gente, na maioria das vezes, diz, não, está tudo bem. Que bom, glória a Deus por isso. Que bom, maravilha, Deus te abençoe. Não estou bem, Deus te abençoe, glória a Deus por isso, amém. É verdade, é verdade. Aconteceu aqui, eu fiquei sabendo no domingo passado, tem muitos anos. A trena é aquilo que mede, é aquilo que tira medida, aquilo que avalia profundidade, altura, distância. Como você tem aplicado essa trena na vida das pessoas? Você tem tido interesse com a profundidade, a distância, as medidas reais de vida dessa pessoa? Você tem feito perguntas do tipo, como você está, mas colocando uma intenção, um interesse real na resposta? Ou você só está perguntando como você está, porque a gente aprendeu que quando a gente chega num lugar, a gente diz, oi, como você está? Hoje pela manhã, já sabendo que uma pessoa não está bem, ela está passando por um problema, ela me ligou essa semana, nós conversamos por telefone, conversamos por WhatsApp ontem, e hoje eu cheguei e eu nem perguntei como é que ela estava. Eu sabia que ela não estava bem, eu só dei um abraço nela. E aí essa pessoa começou a chorar e eu orei por ela. Porque eu me interesso pela vida dela. Me interesso realmente pela vida e pelo casamento dela. Agora, nós precisamos começar a sair desse nível raso de relacionamentos e começar a olhar para a vida das pessoas. E às vezes eu aprendi isso nos congressos de ministério infantil e eu lembro de ver isso acontecendo na prática, comecei a testar isso. Eu chegava para cumprimentar as crianças, eu abaixava na altura dela, olhava no olho dela e dizia, ei, como você está? Está tudo bem? Porque quem que se agacha para olhar para uma criança? Quem se importa em agachar para ficar no mesmo nível do olhar de uma criança? Porque a criança ela só consegue ver pessoas que estão aqui, olhando ela de cima para baixo com imposição postural. Ninguém se importa. Mas eu me importo. Eu me importo. Talvez por isso que eu tenha a fama de lidar bem com as crianças. Porque eu me importo de verdade.
Eu até brinquei, né? Tem uma disputa com dois pastores aí, pela atenção da Sarinha. Eu falei, ó, se eu entrar nessa brincadeira aí, vocês vão perder. Se eu entrar nesse rolê aí, vai dar ruim. Tá, ele falou, ô perigo. Os dois ficam disputando a Sarinha aqui, ó. Próximo. O nível é a palavra de Deus. Se a treina é a conversa intencional, o nível é a palavra de Deus. É o que garante que estamos construindo o reto. Sem desnível, né? Como a gente brinca às vezes na construção civil, o negócio está desnivelado, tem 30 centímetros e o pedreiro fala, não, a gente tira no reboco. Maravilha! É tempo gasto à toa, é dinheiro gasto à toa, é desperdício, porque se nós aplicarmos o nível de forma intencional, a gente não vai precisar tirar nada no reboco, porque a construção vai ser bem feita. Mas se precisar tirar no reboco, a gente tira também, mas vamos evitar desperdiçar tempo e recursos. O nível que garante que estamos construindo reto, nivelado, é ler um capítulo da Bíblia juntos, discutir um sermão, compartilhar o que Deus está falando, alinhar nossa vida com a vontade do Mestre. E às vezes você não precisa marcar um encontro formal para isso. É fazer como a Mari faz, vai lá para Andradas, correr, caminhar com uma pessoa e discipula ela intencionalmente. É sobre ter tanta intenção, coração, interesse na vida da pessoa que você simplesmente não consegue não transmitir aquilo que de bom você tem recebido. Em outras palavras, o discipulado tem investido na sua vida. A única forma de você ser liberado de discipular é se você não recebeu nada de bom do Senhor. Se você não recebeu nada dele, você está liberado de discipular. Mas se ele te deu uma palavra, um ensino, uma demonstração de amor, você é ordenado pelo Senhor Jesus a fazer discípulos. Terceiro, o prumo é o que nos mantém na vertical, alinhados com o céu. É a pergunta corajosa e amorosa: como posso orar por a sua luta? E é engraçado, né, que eu tenho muito medo de pregar o que eu não vivo. Acho que esse é o nosso maior medo, é pregar aquilo que a gente não vive. E engraçado que, sem planejar, Deus me deu essa oportunidade de viver isso, hoje. E é sobre realmente olhar para as pessoas e conseguir caminhar junto, orar com os que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram e orar com os que precisam de oração. Então, às vezes, nós estamos tão perdidos ou interessados em criar um programa muito complexo que nós não estamos fazendo o simples. Quando Jesus, e essa foi uma das mensagens que trouxe semanas atrás, quando Jesus entrava na casa das pessoas, ele se interessava com o que era importante. Ele se interessava com a vida da sogra de Pedro, que estava numa cama. Ele se interessava pela vida da menina de Jairo, o chefe da sinagoga que morreu. Ele se interessava verdadeiramente com o coração de Zaqueu, que estava perdido no quanto que o dinheiro tinha o aprisionado. E ele entrava e com princípios, com valores do reino, ele promovia a liberdade, a libertação daquelas pessoas. O discipulado é você entrar na casa das pessoas, na vida das pessoas e levar a ela aquilo que elas não têm. Na segunda-feira passada, no meu GR, eu sabia que 6 casais não iriam. 2 estavam viajando e um está recuperando de cirurgia. E o que eu falei? 6 pessoas, 3 casais. Obrigado. E eu sabia que eles não iriam, e a pessoa que tem nos recebido é um novato, mas migramos o GR para a casa dele. Ele mandou uma mensagem cedo: está confirmado o GR hoje? Eu falei, cara, eu vou mandar no grupo porque nós estamos bem desfalcados, né? E aí eu mandei, no total tivemos 4 casais, e
fizemos o GR, e aí ele falou, cara, eu estava aqui ansioso para ter convicção de que o GR não ia ser cancelado. Eu estava aqui esperançoso, de fato, para que tivesse, porque eu não queria deixar de ter. Então, o discipulado é você levar algo para alguém que não tem aquilo que você carrega. Você não tem o direito de reter. Eu não tenho o direito de reter. Nós precisamos compartilhar. Nós precisamos levar isso. Sua fé não foi feita para ser um reservatório, foi feita para ser um rio. De novo, nós não fomos chamados para sermos cisterna. Fomos chamados para ser rio. Sermos abastecidos do rio que leva água viva. Terceiro, o corpo em construção. Qual é o resultado do andaime? Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-os em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. O objetivo do discipulado é fazer com que os membros da nossa igreja se tornem parecidos com Cristo. O versículo 16 diz: ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. O resultado do discipulado é crescimento. Mas é um crescimento consistente, equilibrado, fundamentado. Qual é o resultado final? Para que serve tanto esforço desse andaime? É o corpo vivo de Cristo. Não é um prédio frio, é um crescimento orgânico e coletivo. A imagem do crescimento do corpo, ela precisa ganhar espaço em nós. O corpo cresce com o auxílio de todos os membros. Não é sobre o meu trabalho pastoral. Não é sobre os líderes de GR, líderes de ministério. É sobre todo mundo trabalhando em conjunto. Porque se todo mundo aqui começar a discipular uma pessoa, há uma transformação. A gente fala de avivamento, né? O avivamento. Mas a gente acha que avivamento é... A gente viu lá, recentemente, naquela universidade nos Estados Unidos. Avivamento, ele permanece, ele perdura e ele repercute em resultado prático de mudança e transformação. Avivamento não é euforia. Avivamento não é barulho. O avivamento, ele repercute em transformação de vida e mudança de histórias. Isso é avivamento. Um ligamento sozinho é pequeno, quase invisível, mas sem ele o corpo inteiro perde a estabilidade de movimento. Pastor Márcio está aqui, ó. Torceu o pé, está instável o tornozelo. Um trezinho desse tamanho, mas que provoca dor, incômodo. Mas é importante, é necessário, sem ele não há um bom funcionamento. O texto diz que o crescimento acontece segundo a justa cooperação de cada parte. Você tem cooperado? Você tem cooperado sendo uma parte importante nesse corpo vivo de Cristo? Quando uma parte se recusa a funcionar, quando um cristão se recusa a discipular e ser discipulado, ele não está apenas parando o seu próprio crescimento, ele está comprometendo a saúde e a estrutura de todo o corpo. Seu crescimento não é sobre você, sua estagnação também não é só sobre você, é sobre todo um corpo que você tem travado. O andaime nos conecta para que o corpo inteiro cresça. Na igreja não há espectadores, apenas construtores. Amém? Você não foi chamado para sentar aí somente assistir um culto. Você foi chamado para cooperar na construção desse prédio. Firme, convicto, fundamentado, que gera fruto de crescimento e transformação. Não é sobre ser um espectador, admirar aquele prédio, aquela obra. É sobre cooperar na construção desse prédio. Amém? Conclusão. Nós temos uma caixa de ferramentas. São ferramentas que nos servem como um kit de vamos e façam. Vamos e façamos.
O capacete, ele está na nossa cabeça. Nós entendemos o projeto, a planta baixo e o resultado, mas um construtor, ele não faz nada sem ferramenta. Por muito tempo nós dissemos, vai, discipule, sem entregar uma caixa de ferramentas. Em nome de Jesus, isso acaba hoje. Você precisa sair daqui com o quem, com o que e o como. Quem, o que, como. Primeiro, a ferramenta da oração. A oração é quem? A sua primeira tarefa não é sobre sair falando, é orar. Então eu tenho feito isso, né? Pega o celular aí. Pode pegar o celular. No meu telefone tem bloco de nota. Se você não tem, abre um grupo com você mesmo no WhatsApp e conversa lá. Eu tenho um grupo no WhatsApp, chama Meus Pensamentos. Cada viagem. Eu quero que você se desafie. Eu vou te dar uma semana. Uma semana em que você, se quiser anotar, pode anotar. Orar todos os dias para que Deus direcione uma pessoa para eu discipular. Pode anotar. Abra o seu bloco de notas e em oração, usa a ferramenta da oração, busca o quem. Senhor, quem eu devo discipular? E eu te garanto que se você fizer a oração sincera, interessado em corresponder aquilo que o Senhor tem nos dado como ordem, Ele vai te responder. Vou dar um exemplo, não é sobre o discipulado, mas eu tenho um projeto que eu quero iniciar no ano que vem, e eu preciso desenvolvê-lo no final desse ano. E eu tenho orado a Deus sobre uma pessoa. Falei, Deus, eu preciso de uma pessoa para me ajudar a desenvolver esse projeto. Eu tenho orado e toda vez que eu oro me vem o nome de uma pessoa na mente. Vem essa pessoa na minha mente. E eu falei, Deus, é essa pessoa, e buscando confirmação do Senhor. E talvez você esteja achando que oração, Deus vai fazer com que desça um anjo, com uma plaquinha dizendo, discipule a Leia. Não. Discipule o Pablo. Não vai descer. Não vai chegar um e-mail do céu dizendo o nome, endereço, tipo sanguíneo. Não. E nesse caso eu orava a Deus e eu desci numa terça-feira no almoço, antes da colônia de férias, a colônia de férias ia começar na quarta, e a Natália está fazendo almoço, eu falei, amor, aquele projeto, eu tenho orado a Deus pedindo uma direção, e toda vez que eu oro me vem o nome de uma pessoa na minha mente. Antes de dizer o nome da pessoa, a Natália falou assim, quem? A Larissa? Eu falei, a Larissa. Confirmação de Deus? Não sei. Alguns passos me parecem bem confirmados. E aí eu falei com a Larissa na quarta-feira, na colônia de férias. Falei, lá, estou com um projeto assim, assim. Não falei o que era, eu falei, eu queria que você orasse. Pedisse direção de Deus. Estou esperando ela. Bom que ela não está aqui? Tá não, né? Estou esperando. Deixa ela confirmar. Se não, está tudo bem. Mas você precisa abrir o seu celular, escrever um bloco de notas e falar, eu vou orar para que Deus me direcione sobre quem eu vou orar. Depois você vai fazer o quê? Você vai fazer um convite. E um convite, você não precisa pedir uma arte para o Ministério de Comunicação sobre, vamos fazer discipulado juntos? Não, o convite às vezes é dar um próximo passo, não precisa ser um sermão, não precisa de uma frase poderosa, mas uma frase às vezes simples. Quando eu digo frase poderosa, não é sobre, vamos fazer discipulado, a gente se encontra toda quinta-feira às 19 horas. Às vezes não é sobre isso, não é sobre marcar na agenda o encontro semanal, mas às vezes é sobre olhar para uma pessoa e falar, Daltinho, essa semana, Daltinho, nós vamos tomar um café juntos. Combinado? Vamos tomar um café. Bora, Rodrigo, tomar um café junto essa semana? Vamos? Estou falando de verdade, não estou brincando não. Não, estou falando para vocês, ele entendeu o que é de verdade. Vamos encontrar. Pode ser, Túlio? Pode ser, Juju? Meu trabalho é esse, gente.
Eu trabalho com isso. É sobre ter interesse na vida da pessoa e falar, vamos tomar um café? Vamos sentar? E às vezes você quer ser discipulado. Não sei como, mas eu estou aqui todo dia. O pastor Márcio está aqui todo dia. Algumas pessoas têm se aproveitado disso, né? Faz a gente rir bastante. Vamos tomar um café? Vamos fazer um almoço? Vamos fazer uma caminhada? O discipulado acontece na vida real. Não é somente uma sala de aula. Terceiro, como? E aí talvez você não tenha a facilidade que talvez eu vou ter de sentar com a pessoa e extrair da Bíblia qualquer assunto que ela queira. Talvez você não vai ter essa capacidade. Então, pastor, como é que eu começo? Eu te dou ferramenta. Nós temos um material que, na opinião do pastor Cícero, é o melhor material discipulado que ele já viu. E nós estamos falando de alguém que pastoreia igreja há 42 anos. 40 aqui, 2 anos, 7 Lagoas. Chama autoconfrontação. Nós pegamos esse material, gostou, Bárbara? Nós pegamos esse material, que é um livro desse tamanho, e simplificamos em lições. Que primeiro você lê, aplica na sua vida. Segundo, você aplica na vida do outro. Então você tem o quem, a oração. Depois de você ter o quem, você faz um convite. Você diz o quê? O que nós vamos fazer? Nós vamos tomar um café, nós vamos passear, e o direcionamento é sobre esse material que, se você quiser, eu não vou deixar ele disponível, porque a maioria das pessoas vai pegar e não vai fazer, eu quero entregar para quem quer. É um material simples, material simples, profundo, então não há mais desculpa, não há mais desculpas, é só interesse em fazer. Por fim, eu quero encerrar essa mensagem dizendo que o andaime está montado, as ferramentas estão na sua mão, o mestre de obras está te chamando pelo nome. A pergunta não é mais se você vai construir, mas quando você vai começar a construir. A casa não cresce sozinha, ela cresce por meio de conexões, ligações, interesse, conversas regadas a café e vida compartilhada. A minha última frase nessa manhã para você é: pegue o seu capacete, escolha a sua ferramenta, a construção começou. Amém? Pegue o seu capacete, escolha as suas ferramentas, a construção desse discipulado ativo na Igreja Beta começa hoje. Amém? Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Comece a entrar em espírito de adoração a Deus. Comece a entrar em um espírito em que você comece a dizer para o Senhor: Deus, eu tenho entendido isso. Eu já ouvi essa história há várias mensagens atrás, há vários meses, anos atrás, mas eu não posso mais negligenciar essa resposta. Discipulado não é sobre talento, não é sobre a sua capacidade, mas é sobre a sua fidelidade no Senhor. É sobre a sua fidelidade em dizer: eu vou obedecer. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, queremos louvar o Teu nome, engrandecer o Senhor por aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Queremos sim, Senhor, te pedir perdão. Perdão porque nós negligenciamos a Tua ordem, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque olhamos para aquilo que o Senhor nos manda fazer e dizemos para nós mesmos que o Senhor não sabe de tudo, que o nosso jeito é melhor. É melhor ser só um ar, tirar esse dedo arde. Ele não faz sentido, Senhor. Não faz sentido porque nós não queremos fazer. Nos perdoa, Senhor. Mas com a graça de Jesus e
revestidos da autoridade daquele que recebeu o poder nos céus e na terra, e que conosco estará até o fim do tempo, nós queremos dizer: Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui para sermos usados por Ti, Senhor. Não é sobre ministério, não é sobre fazer coisas na igreja, não é sobre ser voluntário, mas é sobre sermos servos. Servos do Rei, que nos dá uma ordem muito clara: façam discípulos. Ajuda-nos, Senhor, a entender, na verdade nem a entender porque é muito simples, a viver aquilo que o apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo: aquilo que você ouviu de mim, ensina a homens fiéis, que ensinem a outros homens fiéis, e que esse processo nunca mais falhe. Ensina-nos, Senhor, a te obedecer, a olhar para a Tua palavra e com humildade dizer: nós não sabemos de nada. Senhor, nada é sobre nós, nada diz respeito sobre mim, é tudo sobre você, é tudo sobre a Tua palavra, é tudo sobre o Teu ensino. Perdoa-nos, Senhor, na mesma capacidade em que nós estamos perdoando uns aos outros. Ensina-nos, Senhor, a perdoar de uma forma real e convicta. O perdão que nós recebemos do Senhor, que possamos demonstrar e transmitir esse perdão. O amor constrangedor, transformador que recebemos do Senhor, que possa bater em nós como espelho e que possamos refletir o sol, o calor, a claridade do Senhor sobre os outros. Que possamos sair desse culto constrangidos com a Tua palavra, mas renovados no Teu amor, e que possamos escolher obedecer ao Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar esse culto te fazendo um convite. Se você quer de verdade fazer parte desse processo, que ainda não tem um processo de discipulado, vem aqui na frente. Vem aqui. Se você quer discipular ou ser discipulado, vem para cá. Sai do seu lugar e vem aqui. Diz para mim: pastor, eu quero fazer parte desse movimento. Isso não pode ser só um movimento, mas algo vivo e real. Eu quero ter minha vida transformada. Só tem mulher nessa igreja? Cadê os homens deste lugar que vão liderar, que serão sacerdotes, que vão se posicionar? Glória a Deus pela sua vida. Vem mais para frente, porque tem mais gente vindo. Vem para cá. Vem para cá. Diz para mim o que você quer. Na verdade, nem para mim. Diz para o Senhor qual o seu interesse nesse processo. Diz sobre a vida que você quer viver. Diz sobre o posicionamento que você tem no seu coração. Sai do cantinho, vem para o meio. Vem para o meio. Pode abraçar um ao outro. Começa a se conectar. Começa a dizer um para o outro. Aí, já tem discipulado pronto aqui, ó. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá. Não é sobre um programa da Igreja Beta. Não é sobre uma letra do AAD. É sobre uma decisão de fazer o que Cristo nos mandou fazer. Eu não sei se você veio aqui e falou: pastor, eu quero ser discipulado. Eu quero dizer que você está sendo comissionado para discipular. Você tem todas as ferramentas necessárias para ajudar o Senhor Jesus a transformar a vida de pessoas. Não é sobre o conhecimento que você tem. Aqui eu olho para gente que me deu aula. É sobre a fidelidade em obedecer ao Senhor Jesus. Amém? Vamos encerrar esse culto adorando a Jesus, ministrando sobre o nosso coração, mas orando para que Ele nos impulsione a sair daqui para transformar a vida de pessoas da mesma forma como a nossa vida tem sido transformada.